Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 29 a seguir. Amém? Irmãos, quero falar hoje um pouco sobre vai com medo, mas não com dúvida. Vai com medo, mas não com dúvida. Guarda essa palavra em teu coração. Irmãos, antes de fazer a leitura da palavra, quero pedir a Deus que continue abençoando a sua casa. Abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus trabalhos, seus negócios, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Amém? Irmãos, você guardou em teu coração o que eu disse? Vai com medo, mas não com dúvida. Olha o que está escrito a palavra do Senhor. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse, ó voz de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, nós conhecemos essa passagem. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele obriga os seus discípulos lá no versículo de número 22, e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco. Então, irmãos, Jesus, ele obriga os seus discípulos a entrar no barco. Jesus praticamente, conjecturando agora com as minhas palavras, Jesus obriga os seus discípulos a ver aquela tempestade, a ver aquele vento, irmãos, para dar uma lição, para ensinar o homem, irmãos, que um dia não teve mais dúvida e que segurou na mão de um homem coxo que estava sentado ali à porta do templo pedindo esmola e fala assim, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Senhor da glória, Senhor Jesus Cristo, um homem, irmãos, que duvidou, um homem chamado Pedro que duvidou, agora ele é tentado da mesma forma a duvidar. Porém, eu creio dessa maneira que ele lembra deste momento, dessa grande tempestade. Ele lembra quando Jesus Cristo deu uma lição para ele. Eu vou trazer isso ao teu coração. Não tenha, vai com medo, mas não com dúvida. Agora este homem, irmãos, que passou por essa mesma situação, ele está diante dessa situação, deste homem, e o homem não levanta. Ele fala com o homem, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aquele homem fica parado, você pode meditar nessa palavra. Aquele homem fica parado e ele não levanta. O homem agora está sendo, irmãos, posto à prova. Esse homem chamado Pedro agora está sendo posto à prova. E eu creio dessa maneira. Porque, irmãos, quando Deus fala conosco, dessa mesma maneira que Deus está falando comigo e contigo, eu creio que você não vai ter mais dúvidas. Eu creio que você não vai ter mais dúvida do poder de Deus que opera em sua vida. Eu creio que você vai andar por sobre as águas. Eu creio que você vai fazer milagres em nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Eu creio que você vai viver milagres em sua vida. Eu creio que todas as barreiras que estão impedindo de você caminhar vão ser caídas por terra. Eu creio que todas as muralhas vão cair por terra da sua vida, porque Deus está despertando você nessa manhã, dizendo, não tenha mais dúvida. Esse homem agora, irmãos, você conhece essa passagem, não me falhou a memória de onde seja, mas eu vou colocar o versículo aqui depois para que você leia. Esse homem chamado Pedro agora, irmãos, olha para aquele homem e diz, eu não tenho mais dúvida do poder de Deus que opera em mim, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade que o Senhor Jesus Cristo já me deu. Então você não quer levantar não? Por ouvir a palavra, eu vou te levantar. E a Bíblia diz que Pedro pega ele pela mão e levanta. E aquele homem, irmãos, imediatamente fica curado, ele glorifica a Deus, ele entra glorificando a Deus, você conhece essa passagem. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que um homem que um dia teve dúvida,
não foi com medo. Não foi o medo que fez Pedro afundar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você falar assim dele que foi o medo, porque lá no versículo de número 30, mas ele vendo o vento que era forte, ele teve medo e começou a submergir. Meus irmãos, mas eu vou te provar que não foi o medo que fez Pedro afundar. Lá no versículo de número 26, e quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Olha, irmãos, a palavra medo no versículo 26. Mas como eles teve medo antes de Pedro andar por sobre as águas, antes de Jesus dizer lá no versículo 29, Pedro, vem Pedro, pode vir. Pedro já estava com medo. Porque a palavra no versículo 28 fala que, 26, fala assim, ó, e é um espírito, e gritaram de medo. Mas mesmo com medo, Pedro andou por sobre as águas, e descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Então, irmãos, Pedro já estava com medo. Mas mesmo com medo, Pedro andou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pedro andou por sobre as águas. E, irmãos, agora aqui no versículo de número 31, algo me chama a atenção. Que mesmo que Pedro duvidou do Senhor Jesus, duvidou do poder de Deus. Como eu disse, Pedro superou essa dúvida. Pedro, depois dessa lição, nunca mais teve dúvida. Creio que você também nunca mais vai ter dúvida depois dessa palavra. Irmãos, mesmo acontecendo isso com Pedro naquela ocasião, o Senhor Jesus estava apto a segurar nas mãos de Pedro. Porque, irmãos, essa é a importância. Esse é o amor do nosso Senhor. Esse é a misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Porque Deus teve misericórdia de Pedro e estende as mãos. Então, irmãos, se você neste momento já teve dúvida, se você neste momento duvidou ou está duvidando do poder de Deus, irmãos, não fique preocupado, porque Deus hoje, glória a Deus, que amandorou, lavagaçou. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando mais uma oportunidade. E Ele sempre está perto de você para estender as mãos e te ajudar. Mesmo que você duvidar. Amém? Deus não vai te deixar perecer. Amém? Irmão, só que a palavra que eu disse lá no começo é para que você para que você veja o poder de Deus, para que você veja as coisas acontecerem em sua vida. Você mesmo com medo, vá com medo, porque você viu. Leia, repita, leia, releia de novo, peça a Deus confirmação. Versículo 26, e eles gritaram de medo, mas mesmo assim Pedro andou por sobre as águas. Agora, irmãos, a revelação deste versículo, o porquê que eu trouxe essa palavra, vai com medo, mas não com dúvida, é porque Jesus agora fala com Pedro. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse, ó voz de pequena fé, por que tu duvidaste? Versículo 31, por que tu duvidaste? Então, irmãos, o que fez Pedro afundar não foi o medo, porque mesmo com medo, Pedro andou por sobre as águas. Mas o que fez Pedro afundar é ter dúvida daquele homem, glória a Deus, é ter dúvida que o poder de Deus, que o Senhor Jesus Cristo estava vindo andando por sobre as águas. O motivo de Pedro afundar foi a dúvida naquele Jesus que estava já no barco com eles, que estava com eles. Então, irmãos, nunca duvida. A partir de hoje, toda dúvida que venha cair por terra da sua vida, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo está contigo no barco.
Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, guarda essa palavra. O vídeo vai ficar muito longo, por isso que eu estou reduzindo aqui. Eu estou até desacelerando, porque se eu continuar acelerando, eu vou ficar aqui falando por muito tempo. E creio que você tem que trabalhar. Creio que pela manhã, acordei hoje 5 horas da manhã para fazer esse vídeo, para estar aqui orando, para estar ministrando essa palavra para a sua vida. Então, irmãos, não sei a hora que vai chegar aí, mas sei que você muitas das vezes até ouve o vídeo, acho que é essa mesma palavra, na correria, então bota aí também nos 2x. Por isso que eu gosto de fazer ali uma palavra curta. Creio que Deus preparou outro momento da gente estar aprofundando mais e mais. Mas guarda essa palavra para a tua vida, amém? Irmãos, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, amém? Curte o vídeo aí, irmãos, compartilhe essa palavra com quantas pessoas Deus colocar em teu coração, porque assim você está me ajudando a semear a palavra de Deus, amém? Fica todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.